essa figura especial. Quem é Rodrigo Marcial? Tudo bem, Naná? Muito obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui contigo, com o nosso querido Alexandre do Paraná Oficial. É um prazer conversar com vocês um pouco sobre mim, um pouco sobre Curitiba, sobre o Brasil. E começando com uma breve apresentação. Naná, eu sou Rodrigo Marcial, tenho 31 anos, estou no meu segundo mandato como vereador de Curitiba. Já tive a oportunidade de, por um curto período, estar ali na Câmara em 2022, setembro de 2022 foi quando eu entrei, e fui até abril de 2023. Um pouco mais de 6 meses durante a licença maternidade, naquela época, da vereadora Indiara Barbosa. Mas não foi a minha primeira campanha, não. Eu já tinha sido candidato algumas outras vezes. Eu fui candidato em 2016, a época era ainda mais jovem do que o vereador Guilherme Kilter, agora o nosso mais jovem da Câmara Municipal, mas naquela época saí também pelo Partido Novo, numa das 5 cidades que o Partido Novo lançou pela sua primeira vez candidatos aqui em Curitiba. Fiz 1.111 votos naquela eleição, recém-formado, e foi uma experiência que gostei muito, me encheu de propósito participar da política. Saí de volta candidato em 2020, foi a eleição que me possibilitou a primeira suplência e assumi como vereador, portanto, aqui em Curitiba, e novamente a vereadora em 24. Neste meio tempo, fui também candidato a deputado federal em 2022, quando fiquei no segundo lugar aqui do Partido Novo em Curitiba. Infelizmente, assim como em 16, naquele ano o Novo não fez cadeiras, naquele caso, na Câmara Federal. E sou professor universitário, formado em Direito e em Economia. Gosto de dar aulas de Economia, principalmente, embora já tenha dado aulas de Direito também. Casado com a Raíssa, pai da Helena, sou católico. Que mais, Ana? Não, tá ótimo. Empresário da área da saúde. Conservador. Conservador. Liberal. Liberal. Ah, que liberalismo ótimo. clássico, que Clássico. é muito importante ressaltar. A ideia de liberdade individual, propriedade, valores, família, virtudes, palavra que é esquecida hoje em dia. Exatamente. Nós vivemos aí em tempos de deteriorização da família, né? Onde o espaço da família está cada vez menor e a tendência da educação. O que mais me preocupa é o sistema educacional do nosso país, onde as crianças elas estão sendo tolhidas da verdadeira educação e está inserido dentro das escolas ideologias. Então, qual a sua opinião sobre essa questão dessas ideologias nas escolas? Naná, concordo plenamente contigo. Nós temos um problema a ser resolvido. Já não é de hoje, é um movimento de décadas, se não século, em que o Estado, o setor público, tenta tirar a educação das mãos da família, da comunidade, da igreja, e passa a tentar doutrinar essas crianças para qualquer que seja o discurso atual, o discurso politicamente correto da época. E hoje, esse discurso politicamente correto é o mais profano que já vimos. É um discurso que desvaloriza a própria família, desvaloriza a individualidade, todos os valores que temos por caros. É um estudo, um ensino que tenta, portanto, destruir as próprias bases da civilização ocidental, de que herdamos um mínimo de funcionamento. Se funciona alguma coisa no Brasil, é por conta da sua herança, deste caldo cultural que temos. E é justamente aí, não é por acaso, que esses movimentos, geralmente associados ao socialismo, ao progressismo, buscam minar. É aí que se encontra uma das principais frentes de ataque da esquerda, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, eu percebo que eles estão formando militantes. Os jovens saem das universidades militantes, né, ferrenhos. E algumas famílias que eu já conheço, já tive experiência de famílias perderem seus filhos para essa ideologia nefasta. Então, é muito triste e é a minha preocupação, porque a longo prazo isso pode ser aterrorizante para o nosso país. Né? Porque é o futuro do Brasil. O que está sendo feito? Você tem algum projeto nessa área da educação? Eu vi recentemente no jornal que tem um projeto que eles querem tirar o celular das mãos do aluno, né, dentro de sala de aula. Né? Qual a sua opinião? Você acha que isso pode ajudar o aluno ou pode proteger o professor de ser filmado dentro de sala de aula quando o professor quiser fazer militância?
Naná, me permita dar um passo atrás. Você falou que estão saindo militantes das universidades. Sim. A verdade é que, infelizmente, é muito antes disso. Já dentro dos colégios se infiltra essa ideologia nefasta que acaba com, por vezes, a própria estrutura familiar da criança que está entrando no colégio. E, claro, isso se intensifica nas universidades, não somente nas universidades públicas. Eu sou professor de 2 faculdades particulares, fui ao longo dos últimos 5 anos professor nelas, e mesmo em faculdades de negócios, que felizmente as que eu lecionei são ilhas, entre outras instituições de ensino, em que a gente vê esta infiltração, dessa tentativa de, mesmo na faculdade particular, direcionar os estudantes para um pensamento político. Eu estava conversando, hoje mesmo, minha assessora, após fazermos uma longa caminhada pelas ruas de Curitiba, agradecendo de loja em loja, conhecendo comerciante em comerciante, conversava após essa longa caminhada no almoço justamente sobre isso, sobre a forma como foi ensinada a tradição nossa portuguesa, os nossos herdeiros culturais que possibilitaram a integridade territorial do nosso Estado brasileiro, e a forma como foi ensinado às crianças e a ela mesma, de como fossem todos bandidos, como se fossem todos que nos traíram, que retiraram apenas e nada entregaram, esquecendo-se da nossa língua, esquecendo-se da nossa cultura, que sim, tem muito a agradecer a ela, muito a agradecer a essa herança lusitana que temos em nosso país. Muito a melhorar, é claro, também, como em qualquer outro país, mas temos também que reconhecer que não estamos numa situação pior do que outros locais que sequer tiveram contato com essa herança católica tradicional, cristã também. Porque a verdade é que temos que ter uma posição ecumênica, seguindo a posição dos papas já há alguns anos, algumas décadas, de termos essa visão de que é em Cristo que encontraremos uma solução para as mazelas e problemas do nosso país. Voltando agora à sua pergunta, temos algumas soluções para esse problema. Sim, é interessante essa discussão acerca do celular em sala de aula. Eu, particularmente, embora tenha amigos que compartilham dos nossos valores, da nossa visão, que defendem sim essa ideia de retirar o celular da sala de aula, porque eu, como professor universitário, já vejo a dificuldade. É um problema, de fato. Perde-se a atenção. Se já é difícil manter a atenção de um aluno quando você é a única coisa na frente dele, imagine se você tem acesso a todo o conhecimento mundial e jogos, inclusive, durante uma sala de aula. Então, é um argumento a ser considerado. Contudo, Naná, eu tenho, além do direito, da economia, tenho um interesse enorme por tecnologia. E, inclusive, o meu mestrado é na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, em Tecnologia e Sociedade, justamente. E eu mesmo, ao longo dos últimos ano e meio, dos últimos 18 meses, até um pouco mais que isso, estudo muito o funcionamento de ferramentas de inteligência artificial, de aplicativos, de ferramentas que chamam-se de low code ou no code, que você não precisa codificar necessariamente, embora eu saiba um pouquinho de linguagem de programação, criar aplicativos e soluções inteligentes. E eu fiz isso. Então, nas minhas aulas, e os meus alunos podem me confirmar isso, principalmente agora ao longo desse último ano de 2024, eu criei um aplicativo que eu gravava todas as minhas aulas, porque eu confio no que eu estou falando, não tenho vergonha do que eu estou ensinando, então eu dava... Não tem nada a esconder, né? Não tenho nada a esconder. Sabia, claro, em alguns momentos de descontração, falar alguma besteira, alguma brincadeira, mas tudo na maneira correta, sem querer doutrinar, inclusive que é do outro lado. O papel do professor vai ensinar economia, vai ensinar valores, vai ensinar política, embora candidato não gostava e sempre buscava não fazer campanha eleitoral dentro de sala de aula, porque não há espaço para isso, mas enfim, voltando à minha solução, eu gravava todas essas aulas, coloquei uma ferramenta de inteligência artificial, que o aluno perguntava sobre a minha matéria, mesmo durante as aulas, por vezes, e tinha lá uma resposta imediata, com base, inclusive, no que eu disse, ou com base no livro, que eu fornecia daí o livro também, para fazer esse diálogo com os alunos. Então, eu senti, em comparação aos demais anos, quando usei essa ferramenta, um aumento de produtividade, de conhecimento, um feedback dos meus alunos, um retorno dos meus alunos fantástico. Eles gostaram muito. Mas veja, é um caso muito específico. Eu estou usando, portanto, a ferramenta, nesse caso,
um aplicativo que eu desenvolvi, chamava de Escola de Curitiba, inclusive, o meu aplicativo, para tentar estimular ao máximo possível o conhecimento e sentir um resultado positivo nisso. Aí a gente tem que pensar também nas outras situações. Tudo bem, Cláudio? Oi, tudo bom? Como é que Graças a você tá? Deus. Obrigado, Chegou aí, o Cláudio aí. Esse trânsito Curitiba, bate uma chuva, o curitibano desaprende a dirigir. Sem dúvida nenhuma. É difícil. Eu acharia 40 minutos aí. Deixa eu apresentar o Cláudio, para quem não conhece. O Cláudio aí é um parceiro, aí a gente é bem amigo, né, Cláudio? A gente tem um respeito imenso um pelo outro. E eu convidei hoje para ele estar aqui comigo. Ele vai estar comigo sempre agora. Sempre que ele puder, vai revezar entre ele e a Márcia, que vai estar aqui me ajudando. Nós estamos falando sobre educação, Cláudio. Educação. E ele foi professor, né? E você encontrou dificuldades dentro da sua classe em relação a esse tipo de material que a internet fornece. Por exemplo, o TikTok é viciante. Eu mesmo já me peguei horas no TikTok e falei, gente, o que eu estou fazendo na minha vida? Imagina para o jovem como isso é atrativo. Né? Então, eu acho que seria interessante mesmo retirar os celulares no momento da aula, mas eu gostaria que tivesse uma estrutura dentro da sala de aula. Sabe que, novamente, trata-se de uma faculdade particular, os recursos acabam sendo um pouco mais disponíveis, há menos burocracia. E eu soube de situações na minha faculdade, de uma delas, em que existe efetivamente essa câmera e que foi, por exemplo, capturado ali o aluno colando durante a prova e demonstrado mediante câmera em sala de aula. Então, existem outros aspectos relacionados à própria educação e à probidade necessária dentro de um espaço acadêmico que uma câmera poderia possibilitar. Em contraponto, eu vou falar para os dois. Eu tenho realmente uma posição, eu não consigo definir uma posição clara pela proibição, não. Assim, eu tendo a não gostar da ideia de proibir. Porque causa uma transparência, possibilita o aluno, caso precise, porque é isso que eu ia falar. Caso precise, eu estou falando novamente, uma escola de negócio, uma faculdade de negócio, turmas de economia, alunos altamente qualificados, que em qualquer problema que surja, eles sabem com quem falar, sabem com quem resolver. A gente tem que lembrar, quando fala de celular, do que tem de colégio aqui no Brasil. A gente tem que fazer um exercício aí de imaginação, se você nunca visitou um colégio municipal. Tudo bem, a gente está em Curitiba, uma situação extremamente privilegiada, mas mesmo em Curitiba a gente encontra situações mais precárias. Sim. E imagine a situação, claro, de alunos que por vezes vieram de outras cidades para Curitiba, uma situação de realmente vulnerabilidade, fragilidade. Sim. Neste caso, não é bom que eles tenham uma forma de comprovar o que eles estão vendo? De gravar um vídeo, gravar um áudio? Já denunciei professores aqui da rede particular de Curitiba, de colégio mesmo, por ameaçar ser violento com os alunos, ameaçar bater neles. Então, se não tivesse esse vídeo, será que esse professor estaria dando aula ainda? Então eu não consigo defender, tirar o celular da mão do aluno. Será que não seria o caso dessa lei criar restrições e não proibição? Veja, o que você acha disso? Eu acho que o professor em sala de aula tem que ser respeitado. Eu acho que se o professor estabelece uma regra que ele não quer ver alunos dentro da sala de aula dele usando o celular, o aluno tem que respeitar, em regra. A exceção é o professor que ameaça que vai bater no aluno, a exceção é o professor que, a gente espera isso, né? Que doutrina seus alunos. Então, em regra, se o professor está exercendo regularmente o magistério, a docência, a sua profissão, faz sentido que se ele define aos alunos que ele não quer ver gente lendo outras coisas, jogando joguinho, mexendo em rede social, que não façam isso. Então, tem que se respeitar a figura do professor também. E existe a ideia de liberdade de cátedra. Sem dúvida. Aí, excepcionalmente, na situação que o professor não esteja exercendo a cátedra, no momento que ele não está apenas usando da liberdade do ensino, mas está justamente cometendo infrações éticas, aí sim o celular se torna um instrumento novamente de controle. Essa é a minha preocupação. Minha filha mesmo sofreu isso dentro de sala de aula. Sobre esse assunto, vou te fazer mais uma pergunta. Então, no caso, veja, essa lei ela é federal, né? Ela foi aprovada agora há pouco tempo. Veja bem, nós temos 3 níveis aí, né, na educação. Será que o celular não teria que ser restrito ao nível mais baixo
Ou seja, ali no ensino médio, abaixo do ensino médio, porque nos cursos superiores eu acho, exato, fundamental o ensino, né? Porque o ensino superior eu acho que há necessidade muitas vezes da própria informação e fazer com que as coisas realmente aconteçam do jeito que você falou. Cláudio, Já são mais adultos. Acho que talvez não tivesse chego quando eu comentei no aplicativo que eu desenvolvi para os meus alunos e soluções inovadoras que a gente pode usufruir da tecnologia para facilitar o ensino. Certo. Então, se tem um colégio ou se tem um professor que se tornou proficiente no uso dessa ferramenta e que consegue usar dela justamente para engajar os alunos por vezes, por que não, né? Sim. Então, eu tenho muita resistência. Eu sou conservador nos meus valores, no que eu acredito, na minha família, na forma como eu crio minha filha, mas eu valorizo a liberdade das pessoas escolherem o que vão fazer. Eu acredito que a liberdade deve ser exercida com responsabilidade, para usar o chavão tradicional. Sim. E para falar de algo que não se fala tanto, a liberdade, ela tem que ser exercida com virtudes. Sem dúvida. Então, se nós não somos livres para um professor, por exemplo, escolher uma ferramenta usada, o celular, ou enfim, o que estiver à disposição para ensinar os seus alunos, a gente não tem nem a oportunidade de ser virtuoso. Entende o que eu quero dizer? Sim. Eu vou até e só um detalhe, contigo. hipócrita da minha parte. Veja, não é tanto, na verdade, porque eu não deixo minha filha ver tela. Exato. Um ano e meio, a gente não deixa ela ver televisão. É isso que eu acho. Então, veja, a maturidade do adolescente. O adolescente no ginásio, ele não tem essa maturidade para poder controlar aquilo. Ele que, ou seja, a rede social que controla ele. Né? Então, a gente precisa fazer esse contrapeso aí. Se a pessoa chega e fala que quer que todos desliguem o celular, exato. Se o aluno continuar mexendo, ele tem que ter autoridade para poder tirar o aluno da sala de aula. Mas hoje é muito difícil isso, né? É difícil o professor conseguir isso. Eu concordo com você e até eu, quando li isso e vi sobre essa lei, eu também fui um tanto quanto receoso. Por quê? Porque, na realidade, ela realmente te limita. E a limitação te faz com que você perca um pouco da tua liberdade. Isso eu concordo. Mas veja bem, será que não seria, já que o professor, como você mesmo disse, está aplicando a docência, né, que ele tem a liberdade ou não de utilizar o celular, mas não dando a liberdade para que o aluno utilize o celular no momento que ele achar que é conveniente, né? Perfeito. O que você acha disso? Eu acho que, claro, deveria imperar a razoabilidade, né? O problema é justamente esse, né? O que é razoável nem sempre as pessoas realizam. Agora, se o professor, por exemplo, quer fazer uma dinâmica em sala de aula, um exercício de economia, por exemplo, então distribui lá, para não precisar gastar dinheiro do bolso dele comprando doce para as crianças, faz lá, distribui via um aplicativo, uma série de moedinhas digitais para eles e cria produtos que as pessoas querem fazer um exercício dessa forma que somente a tecnologia possibilitaria fazer. Poxa, você vai falar que o aluno não pode nem levar o celular para dentro da sala de aula para o professor aproveitar uma ferramenta como essa? É a exceção? Mas veja, eu fiz isso. Eu, ao longo do último ano, de 2024... Você pode pedir para o prefeito implementar esse teu aplicativo aí, né? Sem porque dúvida. É muito bom. Não, eu gostei muito. E não é só isso, eu fazia atividades por ele também, que eu terminava, como os alunos, a atenção dos alunos, o tempo que eles conseguem manter a atenção, minúsculo. Então, eu não gostava de dar muito conteúdo direto e daí deixar a aula maçante. O que eu fazia? Eu dava um pouco de conteúdo e falava, abram lá o aplicativo de vocês na atividade referente a esse conteúdo que eu acabei de dar e façam ela. Daí eles respondiam, inclusive, com texto. Então, eles tentavam responder a pergunta e a inteligência artificial dizia se a resposta que eles deram era adequada em relação ao que eu estava esperando deles. Então, na hora, eles já tinham uma compreensão se eles entenderam ou não a matéria. E podiam ter uma explicação, inclusive, o aluno ali diretamente com a ferramenta, para saber se ela entendeu ou não a matéria. Então, além dessa outra opção que eu tinha lhe dito, dele conversar com os inscritos, isso é mais para depois da aula. Em sala de aula eu usava dessa forma. Ele respondia as perguntas que eu criava, claro, e com este crivo, com esta avaliação feita pela inteligência artificial,
que É. eu programei. E pra pode ser fazer adaptada para crianças menores, com brincadeiras, né? Então, Se eu vejo pelo Duolingo, eu faço Duolingo. E é tão fácil ali, é tão divertido fazer aquilo, né? Então eu acho que teria que isso. Eu criar vou dar uma um... solução para vocês. Sabe o que eu acho? Eu acho que não é lei que vai resolver esse problema. São as famílias. É a Sem liberdade de escolha das famílias. Concordo. Como que a gente resolve isso? Tem colégio para pais que gostam de tecnologia que deixa lá o filho ainda desde pequeno. Eu, por exemplo, estou falando isso, que eu usei isso com quem? Com um aluno universitário. Mas a minha filha, hoje está com babá, mas se estivesse indo para um colégio, eu ia querer que fosse um colégio com menos telas possíveis. É. Até ali, uns 5 anos, talvez. Depois disso, eu vou ter que consultar com a minha esposa, porque ela que é especialista, É. que sabe de todas as questões de formação. Depois disso, por que não colocar num colégio em que a criança esteja efetivamente usando de todas as ferramentas disponíveis para aprimorar o seu conhecimento? Mas veja, quem que escolhe? O pai, a mãe, a família. Escolhe colocar a criança num colégio que se adeque aos valores do que a gente acredita. Aquilo que a gente vê como isso aí. virtuoso. E é justamente isso, inclusive, que possibilita o projeto que a gente votou agora na quarta-feira. Não sei se vocês acompanharam aqui em Curitiba. Qual? O projeto do Vale Creche. Ah, sim. Eu Sim, eu falo vi. disso desde 2016, da minha primeira campanha. Desde lá da minha primeira campanha, eu pegava o orçamento da Secretaria de Educação de Curitiba e dividia pelo número de alunos da nossa cidade, para ver quanto custa cada aluno na rede pública municipal. O resultado deste ano, agora, dá algo em torno dos R$ 1.600 por mês eu vi. Por aluno. 1610 foi a pesquisa feita, né? Aproximadamente isso. É. Ou seja, com esse dinheiro, dá para pagar um colégio particular. Então, Que nos resultados, no Brasil inteiro é assim. É. O mundo inteiro é assim. O colégio particular vai melhor que o colégio público. em relação, assim, vamos falar de colégio público e crianças em vulnerabilidade. Claro. Então, eu tenho uma preocupação, é o seguinte, nós temos, assim, numa regional, uma base de 50 a 60 escolas públicas. A informação que eu tive é que tem um psicólogo para essas 50 e poucas escolas. Eu acredito que, a médio prazo, se tivesse mais psicólogos para poder identificar crianças com autismo, crianças que estão sofrendo agressão, crianças com vários outros tipos de situação, né? Porque um professor não dá conta de 40 alunos dentro de uma sala de aula, cada um com o seu probleminha. Um lá está sendo abusado, outro tem dislexia, outro passando fome, né? E não tem, é uma demanda muito grande, sabe? A minha ideia, dentro da minha cabeça, que eu não sei se funciona, mas você como vereador deve entender melhor que eu, que se fizesse uma parceria com as universidades para estudantes de psicologia, poder acompanhar uma escola de manhã ou de tarde para fazer estágios para poder acompanhar essas crianças, identificar, ajudar o professor. Porque, infelizmente, a questão da inclusão é outro problema. Para mim, a inclusão é um problema. Dessa maneira, do jeito que está. Porque se você coloca um autista, uma pessoa extremamente inteligente, numa sala, ou coloca um disléxico, que precisa de mais atenção, né? E um hiperativo, eu acho que não rende. O professor é muito difícil, sabe, trabalhar essas situações. Então, eu acho que teria que pensar melhor nessa questão de inclusão dentro das escolas. E também essa questão de vulnerabilidade. Existe tanto problema de vulnerabilidade, tantas crianças sofrendo, e a gente não consegue identificar. Mas, pelo que eu fiquei sabendo com uma amiga minha, diretora, ela fala coisas horríveis. Ana, o que eu penso é justamente no sentido que eu estava falando anteriormente. Eu não tenho solução para todos os problemas da cidade. Eu tenho quase certeza que esse dado que é somente um psicólogo para tratar de todas as crianças do município não é verdadeiro. Eu já conheci mais de um. Até mesmo. Dentro do setor público, talvez seja em alguma especialidade, mas certamente são mais psicólogos que isso, que acompanham as nossas crianças. Inclusive, existem colégios que prestam serviço público para cegos, para autistas, e cada um deles geralmente ao menos um já existe. Então, certamente são mais do que isso. Deve ser algum dado em relação a alguma especialidade, talvez, que talvez só tenha... É vinculado à unidade de saúde do bairro. Ah, entendi.
Mas onde eu ia chegar, né? Veja, não é um desafio fácil de se resolver. Eu também acho difícil. Nem fácil de resolver para a pessoa que tem especialização na área. Desta inclusão de trazer essa criança em estado de vulnerabilidade e dar um caminho adequado para ela. Mas eu confio, né, que melhor do que a estrutura que a gente tem hoje, em que você só pode contratar mediante concurso público um professor, imaginando um cenário um pouco mais antigo, em que o prefeito tem que decidir construir o colégio certo no lugar certo, em que você tem toda uma burocracia para cada mesa, para cada banco que você vai comprar, cada caneta que você vai conceder para as crianças por licitação. É uma estrutura burocrática que não funciona. O que funciona? Justamente o que a gente acabou de falar agora há pouco, o projeto que nós aprovamos, o regime de urgência ser votado o quanto antes aqui em Curitiba, em que a prefeitura, ao invés de financiar toda essa estrutura, inclusive pensar até no psicólogo para fazer a inclusão, ele pega esse dinheiro e contrata quem já faz isso para ganhar a vida. Quem é especializado nisso há décadas. Eu não estou falando de empresa. Sabe por quê? Porque daí vem o socialista e fala, não, está querendo privatizar, está querendo dar lucro com base nas nossas crianças. Não é verdade. Porque a maioria dos colégios que atendem dessa forma, que recebem, vamos lá, como é que funciona o sistema que vai ser aprovado do Vale Creche? A prefeitura reservou, por enquanto, 50 milhões de reais. Ele vai ver quem está nas filas de creches em Curitiba, vai pegar uma parcela desse dinheiro, cerca de R$ 1.500 por mês, menos do que a média por aluno da Secretaria de Educação, e vai depositar numa conta especial para o pai do aluno que está na fila da creche, para pegar esse recurso. Ele não pode fazer qualquer outra coisa, se não pegar esse recurso Vale Creche e pagar para uma creche. Uma creche o quê? Particular. Uma creche que, se tem um professor, se não tem um psicólogo, um professor ruim, se não tem um psicólogo atendendo as crianças, demite-se a diretora com facilidade, com rapidez, por justa causa, não tem processo burocrático. E o melhor ainda, a criança pode ir para o colégio que os pais querem que ela vá. Não vai naquele que o burocrata da prefeitura, aliás, a prefeitura anterior, estamos numa nova gestão, mas a prefeitura anterior a gente viu situação de patrocinando... Nossa, eu estou gostando muito. Eu estou gostando muito dessa gestão do Pimentel aí. Nesse teu caminho, nós retornamos ao princípio que você acabou de falar, que é a família. É a família que vai decidir. Ele vai decidir, Exato. Vai escolher. Por vezes não é uma questão de valores. Sem dúvida. Infelizmente, na vida da maior parte das pessoas, o que importa é a proximidade do trabalho. Não tem, por vezes, tempo ou interesse, é uma pena, a gente tem que melhorar isso. Sim. De saber quem são os professores, como está ensinando, quais são os métodos de ensino. O que acaba sendo predominante, até por uma questão de sobrevivência, é se essa escola está perto da casa, está perto do trabalho, se está no caminho, se é próximo da outra escola, da outra criança, enfim. Mas veja, quem vai tomar essa decisão não é o burocrata, não sou eu, não é você. Está dando poder para a família. Eu sempre tenho eu tenho um princípio básico que eu sempre carrego comigo, que é o seguinte: o princípio da sociedade é a família. Então, o Rodrigo, dentro da linha de educação, dentro da linha dessa formação do indivíduo, os órgãos públicos não poderiam trabalhar um pouquinho melhor a família, um acompanhamento direto, porque veja, nós hoje, o princípio que teria que ser, inclusive, da medicina, a medicina não deveria ser curativa, ela deveria ser preventiva, e os erros da sociedade não deveriam ser corrigidos, mas sim criado prevenção para que não ocorresse. A família não é a base, não teríamos como, dentro dos órgãos públicos, trabalhar melhor as famílias, o pai, mãe, esse tipo de... Primeiro, parando de financiar quem quer destruir a família, né? Isso exatamente. Já ajuda se a gente parar de dar dinheiro para fazer show de drag queen em Curitiba ser igual. Isso, eu ia falar disso. Já começa sem dúvida. Ia falar disso. Esse é um compromisso, inclusive, assumido pelo nosso vice-prefeito aqui, pelo Paulo Martins. Paulo.
manifestamente já falou, ó, a gente está fazendo um pente fino em tudo Na que cultura. é baixaria. Sem dúvida. E aí já começamos. Já alteramos. Já não está atrapalhando. Já não, Gente, exatamente. Eu tô otimista Exatamente. demais com o prefeito e com o Paulo Martins E lá. com a Eles já Câmara de começaram bem. Vereadores. Eu sei que muita gente vai me criticar de eu estar falando isso. Mas eu tô feliz com esse começo. Eu tô vendo, eu tô assim me sentindo. Falar, agora vai. E também na Câmara Municipal. Mas, A Câmara Municipal está muito boa O que agora. A gente sentiu é que está entrando muita gente nova. Você vem aí com 31 anos, né? Né, Rodrigo? E isso vem com ideias novas, que é o que a gente está vendo isso. Mas o princípio, eu repito e te pergunto, de que forma vamos trabalhar Perfeito. a família? De que forma vamos A trabalhar começar isso? não atrapalhando é o primeiro passo. O Exatamente. segundo passo, se a gente for É que falar eu vou- especificamente de educação, a gente pode olhar para aquilo que está funcionando. Certo. A gente pode, justamente nessa ideia de olhar para o setor privado, de ver quem se dedica a vida inteira para isso, não é porque passou num concurso público que está fazendo esse trabalho, mas porque tem vocação, porque quer cuidar das crianças, e ver o que eles estão fazendo justamente para promover esse tipo de iniciativa. Estou estudando, analisando colégios para minha filha, vou usar isso como parâmetro novamente. E encontrei um colégio aqui em Curitiba com uma formação muito religiosa, que inclusive separa meninas de meninos. É uma prática antiga que a gente vê cada vez mais rara, mas que, justamente por algumas práticas diferentes que nós estamos habituados, estimula até mesmo a aproximação dos pais. Sem dúvida. Conversei com o diretor, Roberto, o nome dele, ele falou, Rodrigo, no nosso colégio, se o pai não se compromete a vir nas reuniões de pais e mestres, em acompanhar o filho ou a filha, ouvir o pai e a mãe, né? E ouvir quais são os problemas, como melhorar, a criança não fica. A gente não vai expulsar, mas a pessoa começa a não sentir parte mais daquela Ela por comunidade. si só vai. Claro. Isso Então, aí. veja, temos um exemplo de solução. Exatamente. Como implementar isso a nível municipal com a estrutura? Porque eu não sou inocente. Eu sei muito bem que dos 2,7 bilhões de reais do orçamento da Secretaria de Educação hoje, 2,7 bilhões de reais. É dinheiro que a gente não consegue nem entender. É muito dinheiro. Eu sei muito bem que 70% disso... Então, vamos lá. Pontinha de cabeça. Me perdoem que aqui não é tão simples. Eu nem vou tentar. Dá 1,9 bilhão de reais vai para a folha salarial hoje na Secretaria de Educação. Então, veja, a ideia de transformar tudo em vale creche não dá para fazer. Sem dúvida. Por quê? Já tem lá o pessoal concursado, já tem os gastos previstos, e a gente ia comprar muita briga também com os sindicatos. Eu ia ter ameaça de morte. Se estiverem ouvindo, não me ameaça de morte, eu não vou fazer isso acontecer. Não tem como ainda. Não dá ainda. Então, continuando falando... Mas calma lá. Mas o que dá para fazer? O que dá para fazer é pegar essa estrutura que já existe e começar a trazer esses valores, conversar com o nosso brilhante secretário de Educação do GPR. Já conversei com ele sobre isso agora, essa semana, inclusive, para a gente trazer essas práticas da iniciativa privada para dentro da prefeitura. Porque, sim, tem muitos professores... Claro, dentro da prefeitura, do setor público, que amam o que fazem. Sem dúvida. Tem. É a maioria, senão não tínhamos educação. Sem dúvida. E essas pessoas têm que ser cativadas para justamente promover esse tipo de prática. Capacitá-las, ouvi-las, bem remunerá-las, é verdade. Sem dúvida. Porque se a gente retira as ervas daninhas, que estão justamente danificando a educação municipal... Quem sabe aí sobra recurso para prestigiar os brilhantes professores que nós temos na rede municipal também. Perfeito. Diretores também que fazem esforços hercúleos para conseguir atender as crianças com um recurso que eu falei de R$ 1.600 por criança. Pergunte para o diretor do colégio se é esse mesmo recurso que ele recebe para conseguir trabalhar. Claro que não. Então, eu não sou inocente, eu não sou bobo em achar que está sobrando dinheiro também no setor público. Não está. Então, aproveitemos o que temos de poder intelectual, sejamos corretos e sérios em não tolerar vagabundo, em quem não quer trabalhar, em quem trata mal criança, em quem acha desculpa para não ir dar aula, e vamos celebrar aqueles que gostam de dar aula. Exatamente. Nós precisamos dessa união entre a sociedade e a escola. Os pais precisam participar mais, e a gente precisa trazê-los mais para a escola, porque eu vejo que nas reuniões escolares sempre são os mesmos pais que frequentam. Né? Então a gente precisa conquistar esses pais. Incentivos. Isso. Começa a incomodar. Exato.
sabe? É. Manda uma mensagem. Tem Por que que você não incentivar. veio? O Alguém que tem que aconteceu? cobrar. Agente comunitário da escola tinha que ter alguém que fosse É. visitar as famílias. Eu acho que o princípio básico é conscientização. O pai e a mãe têm que conscientizar de quão é importante a participação deles num todo. É. Na educação, no dia a dia, Você tem toda a aonde razão. seu filho está, o que está fazendo. Hoje o que acontece é que a gente... Você delegou a E função acabou de a seu educação, papel. que é um É, o erro, terror. a palavra está errada, É. até por sinal. A escola da cultura e conhecimento, educacação, se você tem em casa. Tá em casa. Isso Né? mesmo. Então também acho. nós temos mudando as funções e a gente não se deu conta. E aí eu sou de direita, conservador, e a esquerda tomou por princípio isso. É. E foi muito consciente. E inteligentes são eles Uhum. que fizeram e notaram isso. Não podemos deixar disso. E nós temos aí gente nova, como você, que Nossa. pode mudar isso e que tem tempo para isso. Porque eu sempre falo o seguinte, depois faço uma pergunta, mas eu sempre falo o seguinte, nós estamos passando. Fora o motorista e o cobrador, todo mundo é passageiro, né? E tal. E nós estamos passando. E o cobrador, às vezes, nem existe mais. mais. Não tem mais. Hoje em acabei de dia. ver. Agora, nós somos passageiros. Nós vamos passar. Ou vocês, ou o pessoal do teu... como é que se diz? Da tua idade. Geração. Da tua geração assume isso e toma a frente, porque nós vamos passar, né? Eu me preocupo com meus netos. Eu tenho 4 netos. E o meu? E eu me preocupo muito, sabe? Porque vai chegar uma época que ele vai estar lá adolescente na escola. Essa parte que me preocupa. Eu morro de medo O meu também. neto É. está nessa escola que você falou. A Eu minha- Que bom. A minha graças filha a mais Deus. nova, Recomendo? ela... Recomendo e muito. Então, a minha filha mais nova, ela tá na UTF, está terminando o curso de comunicação na UTF. E eu sempre falo, primeiro dia de UTF, ela estava tão feliz que ela foi para a faculdade, conseguiu passar. E ela veio falando, mãe, a professora disse que nós temos que desconstruir as famílias. Ai, meu Deus. Eu falei, o quê? É porque dentro das famílias que acontece estupros, violência doméstica. Eu falei, filha, e todo homem, a professora falou que todo homem é um estuprador em potencial. Eu falei, teu pai é um? Teus 2 irmãos são? Então isso, não entenda isso. Eu fiquei chocada, porque eles vêm com material pesado. Pra chocar. E aquela didáticas que ele usa, as crianças falam, é verdade. Aí eu conheço fulano que foi estuprada por... Né? Não sei se eu posso falar essa A senhora palavra. está ouvindo ela, a importância de você estar conversando com ela. Sim. Porque daí o que eles tentam destruir fora de casa, você consegue recuperar, você Então, consegue manter. Mas que esforço desnecessário esse, né? Não é? Poxa, de Então. ter que reconstruir. Já é tão difícil fortificar, frutificar, ainda você tem que proteger de ataques. Sim. Então, Prevenção, né, Rodrigo? Prevenção, se eu tiver uma família bem estruturada, é o teu caso um exemplo lógico disso? Assim espero. Assim será, com Construindo ainda certeza, minha só família. depende de bons exemplos. Eu sempre falo, as pessoas, mas a sociedade precisa de bons exemplos. Princípio básico, bons exemplos. E você é um bom exemplo para sua filha. Muito obrigado. O que ocorre? Você vai trazer, ela vai ter um princípio já de cara, já até debater com uma professora ou alguém. Isso parte desse princípio. nós estamos falando aqui muito da criança, do adolescente, né? Do universitário. A base. É a base do futuro. Sim. Mas eu me preocupo muito com os anciões, né? Então, eu vejo que chega uma certa idade onde os nossos pais, nossos avós, eles estão idosos, já estão... As famílias, hoje eu percebo, minha preocupação. Porque eu tenho um irmão que mora sozinho, idoso, foi abandonado por todo mundo, a gente está procurando uma casa de repouso para ele, que é o melhor jeito, porque nós não temos tempo de ficar o tempo todo com ele. E eu estava pensando, nós estamos falando de creche para criança. Será que não seria uma boa ter uma espécie de uma creche para os idosos? É o que a gente vê acontecer nos países desenvolvidos. A gente, cada vez mais, temos uma pirâmide demográfica que está se invertendo. O que isso quer dizer? Antigamente tinha lá um monte de bebê na base da pirâmide. E depois ia diminuindo a quantia de pessoas por faixa etária. Certo. Hoje o que está acontecendo? Lá em cima, na base, tem um monte de gente ficando velha. Aqui no Brasil ela está ainda mais um retângulo, assim, ainda não é uma pirâmide invertida. Mas é inevitável.
porque como temos cada vez menos crianças nascendo, cada vez mais, inclusive, ataca-se aí a base da família. A longevidade também aumentou, né? Claro, tem um aumento da expectativa de vida, isso Exato. é positivo. Mas não acompanha isso um alargamento do número de crianças nascendo. Existe um desestímulo ao nascimento de crianças. Sem dúvida. Que tem uma conta que não fecha. Porque, veja, eventualmente alguém vai ter que cuidar da gente. E se não tem gente para cuidar, a gente vai ficar desalentado, né? Nossa, é a Mas minha preocupação, que dói meu coração pensando no meu irmão. Mas a senhora tem 4 netos. Então tá no caminho bom. Eu só tenho uma filha ainda, quero mudar isso daí. Existe uma pesquisa até que, até esses tempos atrás eu estava lendo, que em 2040 nós teremos uma população, reduzindo a população. Hoje nós estamos em torno de 7 bilhões de pessoas, né, no mundo, para em torno de 4... Quase 8, se não me engano, a gente já está quase hoje 8 no já. mundo. Já está beirando os 8, né? Mas que vai diminuir e que a população em 2040 ela pode chegar aí a 6 bilhões e 2 bilhões em 2000. Um pouco mais sutil, é um pouco mais leve. O que eu falo para vocês em relação a isso, eu como professor de economia, uma parte do meu estudo, uma parte do meu interesse está justamente nas projeções de censos de qual será o tamanho da população. São projeções populacionais. E demográficos é a palavra que eu estava buscando. E eu verei, ao que tudo indica, se nada mudar, o Brasil com a sua maior população da história. E depois ela vai cair. E será próximo de 2040. Talvez antes disso, porque ela vai começar, o gráfico vai começar. Ele começa a cair. A gente vai chegar em algo próximo a 220 milhões de pessoas e daí a nossa população começa a cair, como já cai, por exemplo, em países como a China, Japão. Na Suécia, pandemia aconteceu, a né? Suécia mesmo. Caiu. Aí tem outros fatores que a gente não tem como ponderar. Que por vezes teve lá na década de 60 nos Estados Unidos o que eles chamam de baby boom, que nasceu um monte de bebê. Então, assim, Deus queira que isso aconteça por aqui também, porque senão a gente vai ver realmente o Brasil atingir o seu ponto mais alto e depois começar a cair. Isso é triste. Triste. E em relação ao mundo, a gente ainda vai ter um bom período de crescimento. Até o final do século, se as projeções se mantiverem tais como estão, se os fatores não forem alterados por alguma grande guerra, por exemplo, ou uma grande revolução científica acerca de nascimento de crianças, enfim, tudo mantendo-se como está, a população mundial vai continuar crescendo, mas não por causa da América Latina, não por causa da América do Norte, não por causa da Europa, nem da Ásia. Quem vai crescer? A África. As projeções de crescimento demográfico na África é absolutamente surreal. Países como a Nigéria, que hoje tem 250 milhões, já passaram, e não faz tanto tempo que passaram no Brasil, faz nem 10 anos. Eles vão alcançar, em algumas projeções, 650, 700 milhões de habitantes. O continente mais populoso do mundo hoje, de longe, é a Ásia. Sim. Com a China, com a Índia, com o Paquistão, com a Bangladesh, países extremamente populosos. Daqui a pouco, não tão pouco, lá quando a minha filha estiver bem velhinha, provavelmente o país mais populoso do mundo vai ser a África. O que é um tanto preocupante, porque se eles não tiverem um acompanhamento de infraestrutura, a gente está falando de 3 bilhões de pessoas, quando hoje tem 1. Então, é muita coisa. Sem dúvida. É um tanto assustadora. Mas, novamente, isso são projeções. Sim. Eu sempre gosto de trazer isso à tona para meus alunos, porque é uma coisa que as pessoas não pensam. Mas vou falar algo para vocês, é importante trazer isso. Como todo cristão, eu acredito que quanto mais gente, melhor. Então, seja na África, seja na Ásia, seja na América Latina, na América do Norte, não importa, são seres humanos. E seres humanos têm um potencial infinito de gerar valor. Infinito de achar soluções para problemas que a gente nem sabe que existem ainda. Então, os alunos, geralmente, quando eu falo isso, e a gente se assusta um pouco porque a gente pensa na estrutura que tem hoje e triplica o número de gente. É um desastre. Mas, na realidade, se a gente olhar para a história aqui, para o nosso continente mesmo, para o Brasil, a gente teve um crescimento populacional parecido com esse, lá na década de 40, 50. Sem dúvida. O Brasil cresceu extraordinariamente, mas junto a esse crescimento populacional, cresceram também as nossas instituições, a nossa infraestrutura, que possibilita uma qualidade de vida hoje para o brasileiro, em média, muito superior ao que o meu avô tinha, que ia descalço, que tinha que pular por cobra para não ser picado, que, enfim, não tinha banheiro em casa, que não... Exatamente. Enfim. Então, a gente... É importante que estejamos atentos
especialmente no nosso país, porque isso significa que a Previdência Pública, eu falo para meus alunos, não contem com a Previdência. Sem dúvida. eu Você acho não vai também. ter. Não vai. A matemática não bate. Não fecha. E, assim, isso para os meus alunos lá de faculdade particular, eles se viram. Tem família, tem estrutura, tem base, tem herança. E agora o brasileiro pobre? Da onde? Nele a gente tem que pensar. Porque este vai ficar desassistido. Este, quando chegar na sua velhice, não vai ter para onde ir. E olha, aí a gente vai ter que se virar. Porque muita gente sem atenção, sem herança, sem base, sem uma rede social, é uma fórmula aí sim para um desastre. Economicamente, vou fazer uma pergunta para ti. Então, Por favor, assim, prazer. a tecnologia ela é extremamente importante e necessária para o desenvolvimento do ser humano, do homem e da sociedade. Até A agora necessidade. essa foi a regra. Essa é a regra. Mas essa regra vem se distorcendo um pouco. Não sei se você concorda. Veja bem, se nós temos hoje um desenvolvimento tecnológico tão agressivo do jeito que está, porque nós levamos quantos anos para chegar no celular e o celular substituiu tudo isso. Veja bem, esses dias atrás eu fiz uma pergunta para um rapaz que estava fazendo engenharia de desenvolvimento tecnológico. Lá. Eu perguntei o seguinte, do jeito que as coisas vão, até onde o ser humano será útil? E até onde, na tua visão, na visão do economista e economistrado, até onde nós não vamos ficar obsoletos? Olha. E aonde vamos colocar esse pessoal, meu neto onde vai esse pessoal? Se eu De que tenho forma nós vamos agir? Gente, a minha neta mais nova, ela abre o celular, ela sabe achar o que ela quer. E ela é um tico de gente. Exatamente. E se eu dar um celular, ela sabe coisas que eu não sei. Qual que é a idade dela? Agora ela tem 4. Fez 4 Olha. agora. Que legal. Mas eu te pergunto. A minha menina de 1 ano e meio, como eu disse, não deixa ela ver tela. A minha Mas neta ela, também. por imitação, ela pega o celular, quando bota na frente dela, ela faz assim, ó. É, Com o dedo. Passa as coisas com o dedo. Eu falo, mas menina, você nem É. mexeu no celular na vida. com Incrível. certeza. Mas que pergunta fantástica, que pergunta pertinente. Porque eu me assustei também. Eu me assustei Eu me assusto com todo esses, dia. com esses estudos que eu comentei para Quer vocês. mais água? Eu aceito sim. Que eu comecei a usar essas ferramentas porque eu justamente vi na tecnologia uma ameaça. Uma ameaça, inclusive, a mim, me senti ameaçado. Eu sempre me orgulhei de escrever bem, de falar bem, de ter uma capacidade de articular minhas ideias. E eu vi um rival que faz melhor do que eu e mais rápido textos. E falei, poxa vida, se uma inteligência artificial consegue escrever melhor do que eu, daqui a pouco ela consegue fazer contas melhor do que eu, sem a mecanicidade ali de um operador num aplicativo, porque a calculadora faz conta melhor do que eu, mas Sem quem dúvida que usa a calculadora? Sou eu. Sem O dúvida. problema é que se a inteligência artificial ela usa a calculadora, obrigado, querido, a gente tem um problema. Mas eu trago, como a minha obrigação é olhar para o que aconteceu na história e dizer qual foi o resultado. Há 150 anos, mesmo nos Estados Unidos, que já era a maior potência mundial economicamente, ou estava se aproximando de se tornar, você precisava de 9 em cada 10 pessoas, isto é, 90% da população, para produzir alimentos para as pessoas sobreviverem. Hoje, esse percentual, salvo engano, eu precisaria pegar o dado atualizado, não chega em 5%. Com certeza. Ou seja, as pessoas não precisam mais estar no campo, É, fazendo trabalho braçal. Falando de tecnologia e burocracia, eu acho que a tecnologia veio para ajudar o sistema, não Perfeito. veio? E hoje, para você abrir uma empresa, por exemplo, está mais fácil por causa da Muito, tecnologia, sim. né? Então, mas ainda existe muita burocracia, né? Então, como você pensa que nós podemos deixar mais fácil para a gente? Porque às vezes você tem que ir num banco, você tem que fazer tantas Perfeito. coisas e é muita burocracia, que nem você mesmo na Perfeito, prefeitura. perfeito. Tem burocracia demais. Eu andando na rua é o que eu mais escuto e eu acho que é justamente aí que a entra. gente pode ter uma solução dessa tecnologia que, por vezes, nos liberará para não fazer o trabalho burocrático insuportável que ninguém gosta de fazer. Ninguém gosta. E uma ferramenta, por vezes, faz de uma forma mais rápida e eficiente. Quer um exemplo? Durante a minha campanha eleitoral, agora para vereador de Curitiba, bem sucedida, graças a Deus, estou aqui, né?
eu criei também um aplicativo, no mesmo espírito lá das minhas salas de aula, em que eu peguei todos os protocolos do SUS. Uma burocracia interminável, assim, de procedimentos, do que fazer em cada situação. Porque são informações difíceis de achar, você não encontra na internet, inclusive. Com certeza. Eu tive que, penar para conseguir achar os protocolos. E o que eu fiz? Eu criei um fluxo que uma inteligência artificial analisa o que a pessoa fala que tem. Então, por exemplo, fui picado por uma aranha. Ele entra lá no meu fluxo, a inteligência artificial classifica. Isso aí é algo que envolve algum acidente que possa ter um trauma craniano, um ataque cardíaco, que leve a pessoa ao pronto-socorro? Não, é uma picada de aranha. Então, pode ir ou para a unidade de saúde ou para a unidade de pronto-atendimento. Nas hipóteses de unidade de saúde, tem alguma emergência, algo que precisa de tratamento rápido? Sim. Então, tem que ir direto para a UPA. E, finalmente, traz a resposta. Nessa situação, você vai na UPA. Você não precisa ir necessariamente na unidade de saúde, classifica o atendimento. Você não precisa ir na unidade de saúde para ele falar para você que você tem que ir em outro lugar. Não precisa, por vezes, você foi picado por uma aranha, muita gente acha que tem que ir para o hospital. Vai correndo para o hospital. Vê a aranha marrom, chega lá, pega a fila, fica 2, 3 horas, às vezes vê a ferida crescendo, o machucado aumentando, fica desesperado, chega na hora do atendimento e a enfermeira fala, não, aqui no pronto-socorro a gente não tem como te atender, não tem protocolo para isso. Tem uma unidade especializada. E então, já aconteceu, acontece diariamente. Ainda hoje. Eu sou um exemplo disso, eu passei por isso. Então, pegamos o exemplo que bateu aqui dentro de casa. E veja, aí a tecnologia, quem sabe, não seria melhor se tivesse realmente uma ferramenta dessa de acesso universal, não só em Curitiba, mas no resto do Brasil? E aí o que você vai estar fazendo no teu dia a dia? Essa é a pergunta, esse é o que me preocupa. Exato. Porque tem algumas coisas que dificilmente a tecnologia vai retirar, vai impedir. O trato humano, o carinho, o toque, a simpatia, o olhar. Olha, não tem holograma, não tem robô que simule. E, por vezes, a gente vai deixar de fazer atividades que são mecânicas, chatas, burocráticas, e poderemos nos concentrar no que gera valor também no trato pessoal entre as pessoas. Isso é a minha preocupação. E, se for desta forma, a gente, quem sabe, tem uma inteligência artificial preparando nossos impostos, temos outra cuidando do nosso processo judicial, outra julgando, quem sabe, acaba até com o juiz. O processo judicial. Um robô arrumando a nossa casa, deixando ela bonita, e a gente se preocupa em ter uma lojinha. Eu quero um robô ou, desse. sei lá, se preocupa para fazer atendimento agradável para uma pessoa numa loja, para receber num restaurante. Aprendendo a tocar um instrumento. Vai ter que fazer isso realmente que você fala. Vamos ter que dividir o que pode ser a função do sistema de tecnologia e o que nós vamos continuar no trato pessoal, ou seja, dia a dia e tal. E digo para vocês, essa é a visão otimista. O que a gente tem que ficar de olho? Se a gente perceber que mesmo esse tipo de trato, perceber que os seres humanos realmente acabam se tornando quase obsoletos, aí é uma decisão que a humanidade vai ter que tomar, não sei se coletivamente ou individualmente, se a gente vai poder formar... nos tornarmos radicados, que nem os Amish nos Estados Unidos. Já ouviram falar deles? Já. Que não usam nada de tecnologia. Por aqui também temos. Então, não seria o caso, por vezes, de seguir esse parâmetro, viver uma vida orientada por Cristo ao absoluto e evitando qualquer tipo de inovação? Olha, é uma opção. Uma vez teve uma experiência dessa. Tem gente que vive uma experiência assim. Dessa na minha igreja. O nosso líder, ele pediu para a gente ficar 24 horas sem ligar o celular. Então, realmente, eu percebo que as pessoas elas desaprenderam a ser família. Eles ficaram entediados, eu fiz entediado, não é para ligar a televisão, para a gente conversar mais. O objetivo é para a gente unir a família mesmo. Né? Então, eu vejo como a gente ainda depende, é muito dependente de um celular. Se perde o celular, você perdeu a conta do banco, você perdeu tudo, né? Então, a gente tem essa dependência, mas né? veja a liberdade que você tem de desligar o celular também. Isso. Então, se a gente não tiver um Estado totalitário obrigando a gente a entrar nesse sistema, a gente fica tranquilo. Agora, se a gente está num país que nem a China, em que o Partido Comunista Chinês controla toda a sua vida, inclusive por algoritmos, aí a gente fica preocupado. Então, o que temos que preservar, ao final das contas? Se temos liberdade, se temos individualidade, se respeitamos o direito das pessoas viverem como elas quiserem, a gente se protege até da ferramenta tecnológica, assim como os Amish se protegem da internet. Eu acho que a minha preocupação é
a proteção dos meus dados. Ah, sim. Que o governo possa controlar o que eu estou fazendo. Isso daí acho que é inevitável. Eu me assusto. Isso me Isso preocupa. me assusta muito também. A gente tem uma lei geral Não de tem proteção de dados liberdade. que só atrapalha quem quer produzir, Isso. mas não protege a gente. Por exemplo, quando eu fui vereador aqui de Curitiba em 2022, eu, junto ao meu gabinete, descobri o que vocês hoje se tornou informação que todo mundo sabe, que o Tribunal Superior Eleitoral monitorava, por meio de uma empresa, todas as redes sociais do país de acordo com palavra-chave. Então, veja, onde é que está a LGPD? Isso. Onde é que está a proteção de dados quando nós temos Perfeito. um órgão estatal atuando como polícia secreta? Denunciamos isso e se tornou essa bomba que a gente viu, que todo mundo agora teve, depois disso, até a situação do Twitter, que reforçou justamente a nossa denúncia à época, e não tinha muito o que provar ou não provar, porque a gente pegou e encontrou os contratos públicos e o edital de licitação em que fazia justamente esse monitoramento das redes sociais e palavras-chave definidas pelo TSE. Então, o Brasil está num caminho perigoso. Sem dúvida. É por isso que nos rankings de liberdade a gente está lá, nos países que não são livres. 78º? Mais que isso. Eu Naquele tava... da Fundação Heritage, a gente fica nos países majoritariamente não livres. Não livres. Lá na posição 130, se não me engano, de 180 países. 184 na posição Então, nossa. se a gente quer melhorar, Infelizmente. se a gente quer se precaver, nós precisamos de representantes, precisamos Sem de dúvida. juízes, de ministros, de presidente, de governadores e prefeitos que estejam alinhados com essa pauta. Por isso que a liberdade é tão importante. Sem dúvida. Por isso que não pode ser abandonado. É uma coisa assim, falando, o meu podcast, ele é assim, direcionado para as pessoas mais simples, que não entendem linguagem técnica, né? Então, falando disso, dessa liberdade, diz que nós vivemos numa democracia, tá? Onde você é obrigado a ir votar, né? Então, Você não pode falar o que pensa? não pode falar o que pensa, né? E nós vivemos numa democracia. Eu estou pegando o ranço dessa palavra, antidemocrática. Ou palavrinha que me dá ranço, porque, que democracia é essa que você não pode falar o que você pensa? Tem que tomar cuidado de eu falar qualquer palavra aqui para não derrubar o vídeo. Então, isso, para mim, que é o fator, assim, que atrapalha muito a nossa vida. Mas que democracia é essa que tem gente presa até hoje sem uma acusação formal? Sem dúvida. Que democracia é essa Sem em que você dúvida. pega opositores políticos, ainda que eles sejam eleitos, deputados e senadores, e tira a voz deles e tira a possibilidade de eles serem mandatários? Como aconteceu com o nosso Deltan Dallagnol. Sim. Que democracia é essa? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Um próprio ex-ministro declara do inquérito do fim do mundo. Isso, cara, o que mais me preocupa hoje, eu sempre digo, como diz Rui Barbosa, a maior ditadura que existe é a ditadura do judiciário. É onde você... Eles atribuem a Rui Barbosa, foi um outro deputado, eu não vou lembrar o nome dele agora, Rui mas Barbosa ele pode falar que é atribuído a Rui Barbosa, mas no final das contas não foi ele quem disse. Foi um mas outro deputado. atribuíram a ele. O Marcel Van Hatten me mandou a informação, eu vou dar uma olhada aqui e vou achar então o nome do deputado que trouxe essa frase. Me corrija. Mas o que ocorre é o seguinte, hoje a democracia, ela realmente é limitada ao amigo do meu amigo, ou seja, como diz o ditado, né? Senador João Luiz Alves foi contemporâneo do Rui no Senado em discurso de 14 de outubro de 1914. Que trouxe essa frase. Então, ditadura. essa frase é fantástica. Eu tinha, foi atribuída a ele, a Rui Barbosa, e a gente foi seguindo. Esse é o maior problema. Outro assunto que eu vou falar sobre educação é a questão da história. Eu sempre falo que tem um ditado que diz: um país sem história é um país sem futuro, né? Ou não conhece o futuro. Então, o que acontece aí? É um exemplo, né? Às vezes o autor diz uma coisa e a gente segue o caminho, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: hoje nós temos a plena convicção e a certeza que o judiciário, você como advogado formado e tal, né? O judiciário não segue o que realmente diz a lei. Sim. É lógico. Sim. Vocês como legislativo, tá? Que deveria de primar por isso, os nossos federais, o Senado,
está... O que se fazer para mudar isso, Rodrigo? De que forma nós podemos agir, até mesmo para uma questão já de preservar o que a Naná acabou de falar, a democracia. A nossa ditadura é disfarçada de democracia, né? Exatamente. Eles usam essa palavra, mas se você trocar socialismo, cada vez que ele falar em antidemocrático, você coloca o socialismo, fica bonito para eles, porque é exatamente isso. É verdade. Olha, eu sou do Poder Legislativo, sou de Curitiba, e muito vereador poderia falar que você, estando na cidade, vai ter que só cuidar das questões da cidade e não tem muito mais o que fazer. Eu demonstrei que isso não é verdadeiro. Concordo. Em 2022, quando a gente, por conta de uma denúncia de curitibanos, tínhamos ouvido falar que teria uma empresa que estaria fazendo esse monitoramento e possibilitando a censura pelo TSE, investigamos e colocamos a boca no trombone. Fizemos a nossa parte. Tivemos acesso a uma informação que ninguém mais tinha, ninguém mais falava, o contrato era público, encontramos o contrato público, é o país em que você tem transparência, só que ninguém tem acesso à informação de verdade, porque é tanta coisa, tanto lugar diferente, você nunca consegue encontrar. Neste caso, encontramos. Quantos absurdos será que a gente não tem aí em informação pública? Sim. Então, quem sabe desse trabalho de formiguinha, neste meu caso, a formiga acabou movendo montanhas. Sem dúvida. E não, eu era um vereador, mero vereador de Curitiba. Poderia nem ser isso. Se tivesse descoberto, tivesse denunciado, poderia também ter feito impacto semelhante. Então, nós temos que ter, pois falei de virtudes, fé. A gente tem que continuar agindo no nosso dia a dia como se fôssemos atingir esse objetivo maior, esse propósito de ver um país num lugar sério. Não só fé, a gente tem que ter esperança. E atitudes também, né? Sim, mas a fé é atitude. Assim, se você tem fé, se gera atitude, você age. Sem dúvida. Fé sem Porque obras é morta. Não existe. Perfeito. Exato. Perfeito. A fé, a crença, ela não é algo que você fala de boca para fora, é algo que você age. Exato. Por isso que eu falei fé. Eu não tinha esclarecido. Sim. Não tem problema. Além da fé, a gente precisa da esperança. Sem dúvida. Se você não acredita que dá para melhorar, e esse é um pecado que eu me pego com frequência, de estar desesperançoso. É verdade, eu também fico. Todos ficamos. Mas não podemos perder o fio da esperança. Porque sem esperança não há destino a ser atingido. E, finalmente, a gente precisa ser caridoso, ter amor, caridoso com as outras pessoas, ajudá-las. Ver uma pessoa passando por uma situação como a gente viu, de prisões ilegais, de deputado sendo retirado dos seus recursos, senador também, de deputado sendo retirado do seu mandato, das pessoas mais pobres também, sofrendo nessa economia do PT, ajudando elas, não com esmola, mas ajudando efetivamente com associações, com organizações que deem trabalho, que deem dignidade para as pessoas. Com esta caridade, a gente, aos poucos, talvez mais devagar do que gostaríamos, mas existe um plano divino, então não é uma questão da nossa vontade, é uma questão de como tem que ser. Mas com essas 3 virtudes, da fé, da esperança e da caridade, eu acredito que a gente consegue, quem sabe, viver num Brasil melhor. Então, com essa mensagem, nós estamos fechando o podcast aí, né, com chave de ouro, né? Quero agradecer a presença aí do nosso vereador, obrigado, gostamos muito dessa conversa, agradecer aqui o Cláudio por estar aqui me ajudando, me apoiando, ao Alexandre.